Então, seguindo o nosso programa, hoje a gente vai falar do ADS 6, que é água potável e saneamento. Antes da gente começar, eu queria que levantasse a mão quem sabe o que é saneamento. Só uma pessoa sabe? Então, foi ela, né? Elas duas, o Pedro. O Ela Matheus não. também sabe. E aí, você? O que você me diz que é o saneamento? Quem acha que tem saneamento em casa? Minha casa tem saneamento, levanta a mão. Tá. E o que tem na casa de vocês que faz vocês acharem que a casa de vocês tem saneamento? Quem falou? Tu falou? Água limpa, mais o quê? Tem mais coisas. Sistema de esgoto. Ah. Hã? Poço. O poço tá ali na água limpa, né? A gente vai falar sobre poços. E aí, mais o quê? Vocês podem pensar, nossa, meu óculos está imundo. Nada mais? Então, beleza. Hã? Hã? Conta de água? Conta de água contribui para você. É um indicador de que você tem saneamento. Mas beleza, guardem essas informações, a gente vai chegar lá na frente. E começando, já que a gente está falando de água, água e mudança climática têm relação? Como? Eu já ia ver se o quadro estava apagado. E aí? Quem vai me falar qual é a relação da mudança climática com a água? Senão a Mayara vai ter que escolher. Pois é. Cadê a lista? Escolhe um número aí. De 0 a 25. Qual é o último nome aí? Isabela. Cadê a Isabela? E aí, Isabela, como você acha que a água está relacionada com mudanças climáticas? Não? Você acha que o que para você é a mudança climática? Quando o quê? Algo começa a mudar, é diferente. E tem algo que está mudando com água? Ah, já temos muita seca. Então, chegamos numa resposta. Então, tem a seca, tá? É a relação entre a mudança climática e a água. Tem algo mais da mudança climática que mexe com a água da nossa vida? Volume de chuva, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém que já passou por um alagamento. Então, ok. É uma forma da água influenciar na mudança climática. Ela influencia na gente, na nossa vida? E se a gente piora de qualidade de vida, é uma influência, não é? Então comecem a associar tudo que está no entorno da gente com a mudança climática. Se choveu demais, é a mudança climática. Se secou, é a mudança climática. Se o ar está ruim, é a mudança climática. Se eu deixei se está muito mais calor, é a mudança climática. Se não tem mais vegetação, incêndio, tudo isso é mudança, porque o ambiente estava equilibrado e de uma hora para outra está tudo zoado, tudo zoneado. E aí essa é a mudança climática. Tava tudo bem, o planeta levou milhões de anos para chegar onde está hoje. Aí a gente chega, começa a jogar poluição, e aí ele responde. Essa resposta do planeta é o que pra gente é a mudança climática. Só que assim, mudanças por mudanças existiram várias. Os dinossauros já foram extintos, outras formas de vida já foram extintas. O planeta segue o baile. Quem não segue é a gente. E aí é para isso que a gente está aqui trabalhando, porque só quem vai acabar é a gente e algumas outras espécies. Mas virão outras, como veio já e já aconteceu várias vezes. E aí, esse ODS ele fala que a gente tem que garantir a disponibilidade, ou seja, a gente tem que ter a água disponível para todo mundo e que essa água seja potável, além do saneamento para todos. E na meta 6.1 até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo à água potável. Alguém aqui tem problema com abastecimento de água em casa? Tipo, falta água, fica um período sem água? Não? Em Lages. Em Lages. Lages falta água? É um bairro que eu sei que tem problema com abastecimento. De vocês que moram em Lages, no caso, alguém que sofre com abastecimento? Falta água, tipo, quanto? Lá na minha casa a gente não sofre tanto porque a gente tem o nosso próprio poço na cozinha. Aham. Os vizinhos, eles ficam, tipo, 5 dias sem nada. Que isso?
Passa até o tempo do Rexona, né? Que é 72 horas. Caraca. Imagina, pra comer, pra tomar banho. Aí tu vai sair, tem um date, aí tipo, não tem água. Pô, Normalmente é vizinho se ajudando, né? Porque como a gente tem poço, a gente fornece. vai na casa do parente também, né? Mas é isso, o acesso universal ele fala, vamos levar a água potável para todos, independente do local. É um desafio, mas tem como chegar lá. Só que antes da gente entender da água, a gente tem que entender de onde vem a água. Porque como é que eu vou gerir a água se eu não sei de onde ela vem, quais são os processos que ela passa? Tem que ver o passado do vilão, né? E aí, de onde vem a água que a gente bebe? Alguém sabe de onde vem a água que vocês bebem? Então, mas e aí? Tipo, nascente, tem várias aí. A Giovana. Por aqui, ela tá no... Fala um pouquinho mais alto, porque a Tayana também tá gravando isso pra todo mundo, tá, gente? Fala um pouquinho mais alto pra pegar a voz de vocês. E pra eu também escutar, que eu tô aqui longe, hein? Eu falei que eu, Giovana, acho que vem de nascentes de rio, de lago, essas coisas assim. De onde acha que vem a água da sua casa? Da minha casa? Eu acho que vem de um poço, algo assim, entendeu? Não tenho certeza, não. Às vezes acontece de faltar água lá em casa, mas não é questão de, tipo assim, faltou água pra todo mundo, não. Já é questão da bomba mesmo, da caixa d'água, sabe? Aí às vezes acontece isso, mas Show. não no modo geral, assim, de todo mundo. Passa aí, espera alguém sabe e fala. Tá, da minha casa antes era a do poço, porque meu pai ele tinha um poço, aí eu acho que ele foi na zoonose, alguma coisa assim, e foi fazer o teste para poder saber se a água poderia beber, etc. E aí ele fez, eu não lembro se conseguiu, mas eu sei que a gente bebia a água desse poço, e aí ele enchia as garrafas, e era isso, tava certinho. É. E aí, espera alguém e fala. De novo, De onde vem a água da sua casa? do poço. Todo mundo tem poço aqui. Espera alguém que não tem poço Quem aí. não tem, Quem não tem poço em poço? casa? Aqui, o João. Então vai ser você. E aí, João? É da SEDAI. Eu não sei. Tem SEDAI também no meio do caminho. Aqui agora deixou de ser a SEDAI porque teve a concessão, né? Aqui em Paracambi agora é Rio Mais Saneamento. Então é a Rio Mais que fornece água pra minha casa. Então, Tô brincando, eu não sei. não, tá, a resposta de todo mundo tá um pouco certa. E aí agora, acho que nem todo mundo vai conseguir ver. Enfim. Quem que eu desenho agora? Então temos uma pessoa aqui. Essa pessoa claramente ela não tá tão feliz assim. E aí ela tá na casa dela. A casa aqui, ó. Vamos fazer o desenho da água, tá? A água vem tirando do poço, né? Falaram que vem da Rio Mais Saneamento. Se eu chegar lá na sede da Rio Mais Saneamento, que fica ali perto da Balbina, eu vou encontrar água. Então não vem da Rio Mais Saneamento. De onde vem a água? Gabriela, falou de onde? De Lages. Lages? Reservatório. Ó, uma resposta boa. Vem de um reservatório. Como vocês estão sem claro, se vocês quiserem voluntariamente falar, Beleza. um cordão pra fazer depois. Vamos investigando, hora a hora. Temos um Sherlock Holmes. Você tinha falado alguma coisa, né? Enfim. Então vem de um reservatório, mas o reservatório ele só reserva. Se não chegar aqui, ele não reservasse. E de onde vem a água do reservatório? Do subsolo? Então, a Rio Mais Saneamento faz um furo e pega a água lá do subsolo para levar para as pessoas? Água suja e trata? Então vou fazer aqui as opções. Tô tentando
desenhar aqui na minha mente para projetar aqui. Terra, água. Aqui é o chão. Ok. Ela já acha que vem o esgoto que é tratado, então... Cadê a Maria? Maria. Cadê a Maria, gente? Que Maria? Maria. Maria Clara. Oi, Maria. Você tá me tirando. Eu te procurando. Maria, vou perguntar pra você. A água do reservatório, tu acha que vem de onde? Pra encher o reservatório? Cadê a Maria? Ai, Deus. Você, Maria? Ah, ela que falou que a gente trata o esgoto para beber água. Ah, tá. Ela tinha escutado. Ah, água suja, mas qual água suja? Ah, a gente sai assim, galera, vê uma água suja aí, que eu tô querendo tratar aqui para levar para minha casa. Tipo, vamos olhar para a natureza, sem o ser humano. Quais são os elementos que tem na natureza que envolvem água? Olha, então será que a água vem do rio? Quem acha que vem do rio, levanta a mão. Eles estão indo no nível que eu não sei chegar. Quem que já foi no Rio Guandu? Entendi. Então, todo mundo sabe a importância do Rio Guandu? Já ouviram falar? Por que ele é importante? Não? Vai, Matheus. Vai. Por favor. Aqui a gente tem... Quais são os rios que tem Paracambi? É Macacos? Gente, vocês moram em Paracambi? Eu não moro. O que vocês fazem? Vocês ficam no celular vendo Virgínia e... Agora tem outra. Agora é a volta do Cocelo com a Tatá, né? É a moda do... Então vamos lá, gente. Vamos lá. Vou recomeçar. Não foi eu. Não foi eu. Corta. Vamos supor que quando a gente chegou aqui, tudo era mato. Não existia água suja, né? O que a gente tinha de água aflorando, assim, que eu pudesse ir lá e pegar para beber? E aonde que a civilização cresceu em volta? Dos rios e do mar, né? Então a gente sabe que a gente precisa de um lugar palpável onde eu possa ali coletar água. No caso aqui de Paracambi, é o Ribeirão das Lajes, que é um rio. Então temos um rio, e aí eu posso beber água direto do rio? Dependendo do rio, né? Se for o rio Tietê, aí não sobrevive. Mas se eu for no rio que eu acho que tá ok ali, eu posso beber direto? Não é aconselhável. Tem gente até que bebe, os indígenas bebem. Só que a gente que não está habituado pode dar uma dorzinha de barriga ali. Então, beleza. Então, eu sei que eu preciso tratar a água, certo? Então, a água é captada e ela vai para uma estação de tratamento de água. Então, a partir daqui, ela passa por um processo e aí sim ela pode ir para o reservatório, como falaram, e do reservatório ir para casa. É bem resumidamente esse o ciclo, só que tem a continuação. A gente usa essa água. E depois que a gente usa essa água, para onde ela vai? Que já é como o esgoto. E aí? Para onde? Boa, deveria ser, né? Aqui em Paracambi, vocês acham que tem sistema de tratamento de esgoto? A estação de tratamento é TE, esgoto. Alguém aqui mora perto do lixão desativado? Aquele lixão desativado perto da prefeitura, ali, por ali? Eu não sei o nome dali. Alguém que mora perto de um rio? Próximo? Qualquer rio. Outro rio é rio. Gente, balão também é rio, tá? O balão, ele é um rio.
Eu imagino que pra quem é religioso, pra quem não é, tipo, Deus não criou um rio sujo, um valão. Tipo assim, agora temos, pum, um valão. Era um rio limpo que o ser humano foi lá e transformou em próprio. Então, o passado do valão, ele é muito lindo. Aqui a gente só tá olhando pro jeito que ele é hoje. Ele tá feio hoje. O passado dele era um rio limpo. É. Mas, bem, para vocês que têm em casa ou que passam e já viram um rio ou um rio poluído, vocês já repararam que as casas ao redor, a água que está caindo ali no rio está vindo de onde? O que vocês acham que é essa água que está saindo das casas com água limpa? Aí agora eu tô perguntando novamente. E da onde a água que a gente bebe vem? E pra onde vai o nosso esgoto? Pro rio. Ah, então quer dizer... Todo mundo bebendo a água do rio poluído. Tá todo mundo muito ligadinho, né? Unidos pelo esgoto. A resposta do Matheus, que deveria ter uma estação de tratamento de esgoto, é o cenário ideal, assim. Tem. Hoje em dia é um pouco difícil a gente achar um lugar que tenha tratamento de esgoto. Geralmente você vai encontrar na Zona Sul, na Barra, condomínios de alto padrão. Mas se você for lá dentro do Guarajuba, eu acho um pouco difícil que você vai chegar e vai falar, nossa, meu esgoto é canalizado por uma estação de tratamento. Então, o acesso ao saneamento, ele é um pouco social no sentido de, tipo, se eu tenho mais poder aquisitivo, eu tenho mais acesso, se eu tenho menos acesso. Mas vamos seguir aqui para a gente entender primeiro qual é o ciclo da água. Porque como é que eu vou falar que um pode ter mais, outro pode ter menos, se eu não entendo nem de onde vem, nem para onde vai? E é algo que nos torna... É o que faz a gente estar vivo, né? Sem água a gente não vive. E olha qual a importância que a gente está dando para algo que nos faz estar vivo. Então, beleza, deveria vir para uma estação de tratamento de esgoto para depois ele voltar para o rio. Isso aqui é o cenário ideal, lindíssimo, muito belo. Alguém aqui sabe se os pais pagam conta de esgoto já aqui em Paracambi? Tem gente que já estava pagando, quem morava perto da estação ali. Mas eu não sei se são todos. Vamos formular a pergunta, que eu duvido muito que o pessoal aqui pegue as contas de Alguém água pra olhar. Quem que recebe conta, paga a conta de água? Aqui em Paracambi recebe conta do Rio Mais Saneamento para pagar. Então tem umas pessoas... Se vocês forem ler a conta de luz, vocês vão ver que já tem uma taxazinha referente ao esgoto. A Bia, já viu, Bia, na conta da tua casa? Pois bem, tu mora em que bairro? Lages. Nossa, então me chegou em Lages. Mas aí vem a questão, tem esgoto? Os rios são limpos? Não. Então- Você tá pagando por uma coisa que você não tem? E tudo bem? Então, ok, já entendemos de onde vem a água que a gente bebe e para onde ela vai. Hello. Ok. E como é a água, como eles tratam a água que a gente bebe? Porque eu sei que eu não posso beber água direto do rio. Mas como é que eu faço para transformar essa água em potável? Eu acho que todo mundo na escola já deve ter feito um experimentinho de ciências para criar um filtro, criar algumas coisinhas assim. Alguém aqui tem piscina em casa? Tu tem? Quem tem? Tu limpa a tua piscina? Só tu tem piscina? Alguém mais tem? Tu já limpou a tua piscina em algum momento? Ou já viu alguém limpando? Quais são os produtos que tu usa para limpar a piscina? Eu sou um colocadeiro, que negócio que fica boiando, assim. É o cloro, né? Só faço tudo mesmo, só limpo ali, pega. Mas tem aquele que tu joga e depois aspira o fundo da piscina, não tem? Não, isso daí é uma pessoa mais difícil, Tu faz só manutenção. só faço o básico mesmo, só que eu não entrar. O processo de tratar a água é quase igual ao de limpar a piscina, só que numa escala muito grande. Que é basicamente você jogar um produto químico que vai fazer a sujeira ali se juntar e descer, porque fica mais pesado. E aí você passa com aquela paradinha no fundo, assim, aspirando e tirando. Pode falar. No mesmo processo, parece que a gente bebe essa quantidade de cloro mesmo. Sim. Por que você acha que a planta que nasce no meio fio da calçada é forte e aí do seu vaso que tu rega com a planta, a água da torneira demora a crescer e tem problemas? Porque aquele cloro que usa para matar micro-organismo, quando você rega a planta e o solo é cheio de micro-organismo, acaba tendo um impacto. Então a planta que está na natureza, é a planta que está
tomando água da chuva, ela cresce diferente da que bebe água tratada. Então é basicamente um monte de produto químico, aí vai tudo pro fundo, aspira e joga cloro. É assim que é basicamente, bem resumidamente, o tratamento da água. E claro que tem a parte do filtro que ela falou, que é isso, é pedra, areia, carvão, que são barreiras físicas, né? E aí aqui uma representação. Então hoje, essa parte que está estação de tratamento de água, ela ainda pertence ao poder público. Então quem trata a água ainda é o poder público. Só que quem distribui a água aí já é Rio Mais Saneamento. Então se a água não está chegando na casa de vocês, é por conta da Rio Mais Saneamento, porque água tratada tem. E aí pode não ter, porque não tem ainda estrutura subterrânea, por N motivos, mas aí reclama lá na Rio Mais Saneamento, perto da Balbina ali na principal. Mas é basicamente isso que eu havia falado. Então a gente coleta a água do rio, essa água ela vem bruta, ela vem com um monte de coisa. Você joga um monte de produto químico, esse produto químico vai fazer as sujeiras grudarem e ficarem mais pesados. Aí aqui a gente está vendo, ó, o amarelinho. Isso daqui, de períodos em períodos, precisa fechar o abastecimento para limpar. A água passa por cima mais limpinha, porque o pesado e a sujeira está no fundo. E aí vem para uma caixa de filtração, que aí tem lá o papel, as pedras, britas e etc. O carvão ativado. Logo em seguida vem desinfecção, que é o cloro. O único produto químico que a gente usa para falar que a água está livre de qualquer coisa que possa fazer mal para a gente é o cloro. Então, será que tem algum micro-organismo que já esteja resistente ao cloro? Fica aí, nunca saberemos, né? Mas é o mesmo processo desde 1900 e tantos, que trata a água apenas com cloro. E tem o flúor também para dar uma qualidade para os nossos dentes. Nem todo mundo consegue ter o acesso à saúde dentária. E aí eles começaram a colocar flúor na água para que a gente possa ter acesso a flúor. Tem países que já tiraram isso, que não colocam mais flúor na água, mas como a gente ainda tem uma lei que fala que precisa colocar, enquanto isso não for revogado, vai continuar colocando. E aí tem estudos que falam que é prejudicial, tem estudos que falam que não. Ainda é uma questão científica. Então aí sim, uma vez tratada, ela vai para o reservatório, e para o reservatório pode mandar para a nossa casa. E aí, falando de saneamento, uma vez que a gente já sabe de onde vem a água, para onde ela vai, o que é saneamento? Saneamento é basicamente esses 4 serviços aí que a gente está lendo, ó. Água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos, que entre aspas é o que a gente chama de lixo, né? Lixo é um termo que a gente não vai usar tanto, porque lixo submete a algo que já não tem mais uso. Só que quando você descarta, sei lá, comprei um sorvete e lá acabou o sorvete, tem um pote, aquilo pode virar um pote para o feijão. Então, naturalmente, só é lixo a partir do momento que você coloca lá no recipiente. E ainda assim que ele esteja lá, ele ainda pode ser utilizado. Então, quase tudo que a gente descarta não é lixo, é resíduo. Então, quais são as melhores maneiras de lidar com resíduo? Minha família bebe cerveja beça. Pega lá um monte de latinha e revendo e ganho. Poderia ter jogado fora, ser um lixo, não tinha mais uso para mim. Mas para outras pessoas e para a indústria tem serventia. Assim como 1000 outras coisas também. Tem um monte de tecido, vai lá e faz uma coxa de retalho. O que era lixo, deixou de ser lixo. Lixo é só quando não tem mais uso, tem que descartar, está contaminado por algum motivo, aí vira lixo. E, por fim, o manejo de águas pluviais, água de chuva. Então, esses 4 serviços é o que consiste em saneamento. Se você não tem um deles, você não tem saneamento implementado 100% na sua casa. E a Constituição lá fala que o saneamento é um direito humano, é um direito básico para a vida. Sem ela, há uma menor quantidade de vida. Então é isso. Então até 2030 alcançar o acesso ao saneamento. E aí, veja, alguém aqui tem que andar para depositar o resíduo na caçamba? Vocês são de onde? Lages? Tem alguém aqui que o caminhão de lixo passa mais de uma vez na rua? Você é de onde? Do centro? BNH? Tem mais alguém? Não, que o caminhão passa mais de uma vez. Tu é da onde que tu falou? Lages também? Não, no dia. Passa todo dia na tua rua? Então, costuma passar no dia, mas aí tem dias
Ai, do nada passou, mas passa de... Tem horário praticamente sempre. Quer compartilhar com a gente? Mas tem hora que... Pode ter que fazer na roda dessas 11 horas da noite. compartilhar. Surpresa. Ela virou assim, eu vi daqui, ela fez assim, passa todo dia. Ela faz surpresa. O dela passa uma semana. Passa menos semana, mas é, tem passado hoje na imagem. Mas o pessoal da tua rua só fica lá juntando lixo. Não, aí tem um. Acho que tem que né? Tem um que fica grandão, mais pra perto da padaria. Aí tem dois, geralmente fica dois ratão. Fresquinho assim. Eu não quero construir aonde. A gente bota até e fica. Nossa, a gente fica com o lixo até pra fora. E faz. Aí imagina hoje que choveu. E não passa todo dia. Então, Legal, passa praticamente todo dia. pode falar. Também não é todo dia, Não? Gente, no 3 meses, aí o pessoal queima. As pessoas dão um jeito, né? Então, olha só, a gente já tá falando de um mesmo município que tem 40 mil pessoas, 44, eu acho, pelo último censo, e que umas pessoas têm coleta todo dia e outras têm cada 3 dias. Então, o que será que tá errado aí? Ou tá tudo certo? Então, tem alguém que tá tomando a decisão, que tá privilegiando uns e outros não. Porque, assim, se na casa de um passa todo dia, na dela que passa de 3 em 3 ela precisa andar, imagina quando chove, aquele lixo está todo acumulado, aquela lixeira não tem tampa, então a água acumula, e já consegue perceber que numa coisa muito simples tem um reflexo muito grande. E aí, quem aqui já parou para pensar e pensou em reclamar quanto a isso? Tá todo mundo confortável com o sofrimento, né? É muito mais fácil eu chegar e falar, a culpa é do Andrezinho, que não faz nada. Mas eu, como indivíduo, tô fazendo o quê para isso mudar? Nada. Então, isso daqui, esse projeto, ele tá aqui justamente para isso. Jovens líderes pelo clima. Liderança não quer dizer que você precisa ser especialista. Liderança não quer dizer que você saiba de todos os assuntos. Liderança é só tomar a frente. Tomar a frente requer conhecimento. Se você tiver, ótimo, você vai saber os melhores caminhos para ir. Mas às vezes você não precisa ser o detentor do conhecimento para você chegar no Andrezinho e falar, meu irmão, eu não quero saber de caminhão, de rota, de dinheiro. Eu quero que o caminhão passe lá na minha rua, porque tem gente que está passando todo dia e tem na minha não. Se ele vai resolver como ele vai resolver, é um problema dele. Mas a sua parte como cidadão está fazendo. Agora não dá para você ficar de trás do teu telefone reclamando do Andrezinho e sem fazer nada. Então, tendo isso em mente, que é a base de tudo, pô, tô pagando esgoto e não tenho tratamento de esgoto na minha casa. Tô pagando conta de água, a água falta toda hora. A conta chega, mas a água não. Então, é começar a ter um senso de que, tipo, será que eu tô sendo lesado? E se eu tô sendo lesado, qual é o motivo de eu estar sendo lesado? Vocês sabiam que quando falta luz, e se um aparelho da sua casa queimar por essa queda de luz, a Light tem que ressarcir? Aí, ó, tá de maldade. Mas vai um técnico para fazer a inspeção. Então, assim, são direitos básicos que a gente tem, só que a falta de informação faz com que a gente fique sofrendo calado. E às vezes, sabe quando a gente fala que a informação liberta? É basicamente isso. Você ter informação é ter poder e ninguém vai tirar. Mas também tem que fazer por onde, né? Dito isso, aqui é como deveria ser o tratamento do esgoto das casas. Então tem uma grade para poder o sofá não passar, porque a gente sabe que fica na rua, fica sacola, garrafa PET. Então tem a grade ali para fazer um primeiro combate. Quem mora perto do Rio Guandu lá vê que passam uns corpinhos também flutuando. Depois vem uma caixa de areia para poder depositar toda aquela terra que arrasta junto com a chuva. E aí sim tem as fases de limpeza, que são bactérias que fazem essas limpezas em grande maioria. Também há uso de produto químico, mas a maioria delas são só vida que se alimenta de cocô e de xixi. Porque pra gente, ser humano, a gente está expelindo aquilo, né? Mas para outros bichos é fonte de alimento, como as bactérias, por exemplo. Por isso que um rio muito poluído tem tendência a ser um rio contaminado por bactérias, porque elas estão se alimentando ali e nem sempre elas fazem bem pra gente. Aí depois que essa água é tratada, ela deveria voltar para o rio limpa. Isso aqui muitas vezes não acontece, então a cidade manda direto para o rio e os rios viram valões. Porém, a gente tem
instituições do terceiro setor, e aí terceiro setor é população, que contribuem para uma melhoria da qualidade de vida. Então, por exemplo, a Onda Verde é uma ONG, ONG não tem fim lucrativo, então não tem um diretor ficando milionário, ficando rico com os lucros da ONG. A gente tem os projetos, as pessoas recebem os salários que as empresas pagam, mas a ONG ela só executa esses projetos. Essa é a essência. E a Onda Verde já fez, assim como faz, assim através desse projeto, com a educação, ou indo lá e fazendo plantio, ou indo em manifestação, ou fazendo contatos políticos, consegue, através da população, fazer isso. Então, se um senhor no passado não tivesse se incomodado e não tivesse se juntado com outras pessoas, ele não teria criado essa ONG. Se ele não tivesse criado essa ONG e ido atrás, cobrado empresa, esse projeto não existia. Se ele ficasse só de casa, tweetando que está reclamando, twitteiro, nada mudaria. Então, assim, é uma grande diferença quando a gente sai do lugar de passividade e passa para ação, de tipo, vou mudar aquela realidade. Claro que tem os seus limites, né? Ninguém vai sair, vai transformar Paracambi em Paris, mas dá para ir aos poucos melhorando. Então a Onda Verde é um desses exemplos. Esse Instituto EAE, ele vai vir aqui também. A gente vai fazer uma atividade de plantio e eles atuam justamente fazendo restauração florestal, assim como a Onda Verde. Mas são só 2 exemplos de Nova Iguaçu, porque eu conheço só Nova Iguaçu. Aí se alguém aqui souber alguma instituição, ONG, movimento social, qualquer coisa que seja um grupo de pessoas se unindo por uma causa, podem falar. Alguém conhece aqui em Paracambi? Ou será que Paracambi, com 40 mil pessoas, não teve um grupo que sequer que se juntou em algum momento para poder reivindicar alguma melhoria? Então aqui a gente tem uma imagem de como deveria ser uma estrutura de qualquer rua, segundo o planejamento urbano. Então deveria ter uma manilha principal, que é aquela de concreto, que eu acho que essa aí todo mundo já deve ter visto e tal, em algum lugar, ou pelo menos na rua, assim. Mas também tem aqui, ó, uma rede azulzinha que é de água potável, por isso que a caixa d'água geralmente é azul. O azul é uma cor para água potável. E uma saída de esgoto. Só que como não tem isso, esses dois, geralmente, o que acontece? Eu fui lá construir a minha casa, porque eu preciso morar em algum lugar, eu só tenho essa rede aqui. Eu vou, ligo um cano de esgoto direto aqui, só que essa rede pluvial ela é só para conduzir a água de chuva da rua para o rio. Só que e ela está conduzindo. Então, teoricamente, quando a gente passa na beira do rio e vê aquela manilha saindo água, deveria ser só água de chuva. Porém, como não tem saneamento básico, as pessoas precisam dar um jeito com o seu esgoto, ninguém vai ficar acumulando esgoto em casa, e acaba jogando nessa manilha, essa manilha joga para o rio e a gente tem valões ao invés de rios. Porque o poder público se ausentou. E aí a gente tem várias ações que a gente pode fazer. Claro que a gente não vai sair manilhando as ruas. Pode falar. Então, tipo, se por exemplo, eu não sei como é que funciona essa aqui, não tem internet, por exemplo, lá em Lages. Então, se ocorreu as enchentes e tal, pode ter acontecido também por causa disso? Com certeza. Você pode pensar de várias maneiras. Por exemplo, o esgoto recorrente das casas já tem um fluxo determinado para essa tubulação. E aí, quando tem um fluxo muito grande de chuva, ela já está um pouco sendo utilizada. Nem todos esses sistemas aqui de bueiro estão desentupidos, o que também faz com que a água não venha para cá e caia no rio e acumule nas ruas, e que contribui para alagamentos. Tampado às vezes com folha, terra, mas às vezes com lixo também, a maioria das vezes com lixo. Mas é isso, se a gente tivesse essa estrutura bem desenhada, e aí como é que eu faço para saber? Estudo. Então eu faço uma pesquisa, acompanho o índice de chuva e projeto o meu sistema de saneamento com base no índice de chuva daquela cidade e tal. Então eu sei que ali eu preciso ter uma manilha maior para passar mais água, porque cai muita água. Tudo isso é estudado. Tem vários sistemas hoje que a gente com IA consegue projetar como vai ser. Você consegue colocar no sistema, eu quero que chova 100 milímetros em 1 hora. Aí tu consegue ver a dinâmica num mapa com a cidade real, aonde vai encher, onde não vai encher. Só que quem vocês botam para representar vocês tem que ter esse interesse e ter esse valor. Então, assim, claro, é muita coisa para um prefeito pensar em saúde, segurança, saneamento, transporte, educação, mas, assim, o fato é de que ele tem que pensar, é o papel dele.
E aí, o que a gente pode fazer? Ah, e tem um outro ponto. Beleza, fala o nome de um vereador aí, vocês, daqui de Paracambi. Gente, vocês votarem em alguém. Hã? Fernando? Vamos supor que o Fernando não entenda nada de meio ambiente. E tudo bem. Ele tem o direito de não entender nada de meio ambiente. Eu não votaria nele, mas ele tem o direito. Ele não sabe nada e se depender dele, nunca vai ter nada de meio ambiente. Porque ele não, a gente tá partindo do princípio suposto que você não sabe. E se a gente sabe que ele não sabe, a gente vai ficar esperando o que dele? Nada. Então cabe a gente ir até ele e falar, olha, temos essa proposta. Tipo, aí você pode pensar em qualquer coisa, projeto de lei, projeto social, mas tem que ir. Nem que seja assim, eu cobrar, olha, lá na minha rua tá assim assado. Porque quem fiscaliza o executivo é o legislativo. Então são os vereadores que têm que fiscalizar as ações do Andrezinho aqui. Caso isso não seja feito, executado, aí vai para a esfera judicial, que é o terceiro poder. Mas cabe a gente também provocar o poder público quando nos interessa. Então, novamente, se a gente ficar sempre naquela posição de não sei, não me importa, quem está se importando está manipulando o game, sabe? Então, você vai ver... Um exemplo disso que o Gabriel está falando, por exemplo, a Fernanda. Onde a Fernanda mora, as pessoas na rua dela, eles não tinham que normalizar o fato da coleta de lixo estar sendo uma vez na semana, sabe? Porque é até uma questão de saúde pública. Porém que vocês têm que se habituar de, tipo assim, provavelmente tem gente que vai, vou colocar o lixo tal dia pra fora, porque se ela passar lixo daqui a 3, 4 dias. Aí tem gente que não gosta de ter lixo dentro de casa, ou nem tem espaço pra isso, coloca lá fora. Hoje choveu. Então choveu, a lixeira, se já tiver cheia, tu saiu de casa hoje, já tava cheia? Eu não lembro, mas se a lixeira já estiver cheia, se ela não comportar bem, vai estar saindo aquela água que passou por todos os sacos de lixo. Sabe lá se o que tem nesses sacos de lixo? Tem dentro desses lixos, resíduos de alimento, muitas bactérias, aí vai passar tudo aquilo ali, a água que vai estar no chão. Aí vocês vão voltando pra casa, tá com um sapato de tecido, tá de chinelo, e aí tem contato com essa Aí tá com uma unha encravada, um machucado. Entendeu? Vai chorar lá em Laje, no hospital. Por causa de uma coleta que não tá passando recorrente, sendo que o bairro ao lado do teu tá passando uma vez por dia. Então, isso é uma coisa que vocês, todos nós, como moradores da cidade, esse tipo de situação não tem que aceitar, não tem que normalizar, sabe? Acabou que a gente acaba aceitando as coisas como são, sem muitos questionamentos, e se adaptando a isso. Não deveria estar... E tem uma parada que é por que isso não é ensinado na escola? Que é uma coisa básica, né? Água, digamos assim. Porque, meu irmão, quem quer manipular não quer que quem é manipulado tenha o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Então, continuem quietinho, não reclamando, porque quem tá agindo lá enquanto vocês estão aqui embaixo, tá assim, haha, tamo ali. Dá uma semaninha evangélica para eles ficarem felizes. Dá uma festa no aniversário da cidade para eles ficarem quietinhos. E aí vai passando a boiada, vai acontecendo as coisas. E aí é o pão e circo, né? Dá um elementozinho aqui e dá um divertimento, o povo tá quieto. Então, isso é uma parada que remete a ensino, à Idade Média, sabe? Essa estratégia de governança com base na falta do conhecimento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pesquisar formas de reduzir o uso de água, aí a gente pode começar a procurar escrever cartas para político. Eu gosto mais do físico, de falar no olho, e a gente vai trazer essas pessoas aqui para dentro, porque aqui é um ambiente de debate. Então vocês vão se deparar com vindas de pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, de outras secretarias de políticos. Na turma passada, Andrezinho veio na turma passada, saiu assim, ó, entendendo nada. Era falando de Curió que não tinha ar-condicionado. O diretor responsável pelo... Qual é o nome da parte do Daniel? Resíduos. Sólidos, não é? O Daniel, ele é o responsável por isso. Quando ele veio aqui a primeira vez, a gente foi em cima dele. Porque, justamente por causa dessas questões. Em Paracambi, até o ano passado, eu já morei aqui no centro, aqui no lado da fábrica. Atualmente eu moro no Sabugo. Aqui a coleta 2 vezes por dia. Coleta do resíduo normal. E 3 vezes por semana, os de... Seletivo. A coleta seletiva. Aí eu fui pro Sabugo, eu tenho 1 vez por dia.
só a coleta de resíduos, a seletiva eu nunca vi. Nunca vi passar lá. E eu tô falando de uma distância do meu antigo endereço para o atual, uma distância de 2 km e pouco mais de 2,5 km. Como que pouco mais de 2,5 km as coisas mudam tanto assim? E aí cabe a gente aproveitar quando ele veio aqui, sofreu. A menina, ele veio, aí ele, coitado, chegou assim, né? Aí a garota falou, ó, descobri que tenho pressão alta porque passei mal dentro do ônibus, porque não tinha ar-condicionado, tudo abafado, o ônibus passa de tanto em tanto tempo, aí outro já emenda num assunto no outro. Resumindo, tá lá, bem bonito um processo para trocar a empresa que cuida dos ônibus, etc. Então, se não, e às vezes, ele nem, acho que né, no caso dele, ele nem tava muito ligado, né, no que tava acontecendo. Gente, gente, não é. O que acontece é que assim, eu sou, por exemplo, eu aqui sou responsável por todo esse projeto. Se eu sou responsável pelo projeto, eu não tô com vocês aqui no dia a dia. Aí quem tá aqui com vocês no dia a dia é o Gabriel. O Gabriel tá fazendo o que bem quiser com vocês na sala, falando como quiser, nananã. E aí vocês fazem reclamação à Karina. A Karina devia chegar e falar pra mim. Só que a Karina não me fala, então como é que eu vou saber do problema? Ela tá mantendo ali com ela. Então é uma coisa que acontece muito dentro de um governo. Os vereadores, em nome da população, levar aos secretários para chegar na prefeitura. Só que nem chega aos secretários que dirá no prefeito, porque o pessoal não tem assim. Então por isso que às vezes é necessário que a população faça um movimento, sabe? Quando você vê a população se revoltando, aí chama repórter, faz um movimento na rua, nas redes sociais, bate na porta da secretaria, é justamente por isso, porque acontece com muita frequência de evitar que o problema da população chegue aonde deveria chegar. Oi? E ainda tem um ponto que, assim, lembrando que hoje o nosso prefeito, ele é filho de um deputado, que já foi prefeito também. Então, assim, você acha que ele já passou por problemas de alagamento na casa dele, de estudar em escola que não tem professor? Cara, é uma realidade que ele não acessa. E ele não acessa não é porque, tipo assim, não é porque ele nunca, sabe, esteve nesse local. Então, se vocês chegarem e não falarem, não fica sabendo. E outra, a política tem uma parada que é, as pessoas que estão em volta dos políticos são aquela coisa assim, eu falo o que ele quer ouvir porque eu quero algo em troca. Então, esses políticos, eles vivem o tempo inteiro rodeados de pessoas ali interesseiras que estão falando o que ele quer ouvir. E muitas vezes essas pessoas estão, assim, buscando os interesses individuais e não necessariamente passando o que deveria ser. E é o que ela falou. Se às vezes ele não sabe, tipo, como é que ele vai saber o que está acontecendo na Rua B, lá no interior do Sabugos? Só se ele passar lá e ver, ou alguém falar para ele. E aí o falar para ele que é a grande diferença. E não só para ele, né? Para ele, para os secretários, para os vereadores, para quem quer que seja. E aí, nesse caso da coleta seletiva, que foi uma reclamação da outra turma que não tinha, quando a gente chegou e conversou com o diretor, ele explicou, ele falou, quando eu cheguei aqui em janeiro, estava tudo sucateado, o caminhão não funcionava, estava uma zona, não tinha para onde levar a coleta seletiva, as cooperativas não tinham CNPJ legalizado para vender o resíduo, então eu vou fazer o quê? E aí, assim, a gente falou, caramba, então assim, ok, tá acontecendo. Aí passou um tempo, aí cobramos de novo. Ele falou, já tá tendo, ainda não tá do jeito que eu quero, mas tá indo. E aí tinha muita coisa que ele não podia fazer, porque quem tava em cima dele tinha outras prioridades. Mas como a turma passou a cobrar e passou a dar peso nessa ação, esse superior dele passou a dar mais olhar para isso. Então, se não fosse a turma passada batendo na coleta seletiva, não teriam os ganhos que tiveram. E agora, isso foi uma turma de 50 alunos. Imagina se fosse uma população de 40 mil pessoas fazendo isso. Então, essa é a importância dos movimentos sociais, do povo se unir e etc. Mas tem aquela questão de, como o Gabriel falou, né? Foi a resposta que ele deu pra gente, de tá sucateado, não tem como fazer demanda. Realmente, ele não tinha como executar. Mas em contrapartida, o que ele fez? Ele implementou as lixeiras especificamente para esses lixos mais seletivos, papelão, plástico, que pode fazer uma coleta. Então ele realmente ainda não tinha como fazer os caminhões passar. Só que a partir do momento que ele disponibiliza uma lista específica para isso, o catador ele pode ir lá e fazer esse trabalho. Então eu não tenho como resolver o seu problema agora, mas eu posso dar uma solução por um tempo. Que acabou que ajuda muito. Ajudou
alguns locais específicos, tanto principalmente perto de comércio, porque tem um local próprio ali, e os catadores também é uma forma de ajudar o pessoal que trabalha informalmente. Entendeu? Então, às vezes, a gente não vai ter a solução do nosso problema agora, mas o secretário, o gestor, o vereador, ele pode trazer uma solução alternativa, algo que vai amenizar ou pelo menos ajudar para agora. Aquele cara que antigamente tinha que ficar andando rua acima, rua abaixo, no sol ou na chuva, e abrindo, rasgando sacola, colocando a mão ali onde ele não sabe, hoje, se ele for naquela cesta lá dos recicláveis, ele consegue minimamente tirar um papelão, alguma coisa dali, sem precisar andar e colocar a mão. E aí vai ter fralda de criança, aí vai ter caco de vidro, aí vai ter camisinha usada, aí vai ter resto de comida apodrecida com bicho. Olha quanta coisa essa pessoa precisa lidar. E assim, não vai estar com luva, porque não tem recurso, porque o que vende tem que comer. E aí foi uma forma da gente conseguir trazer alguma melhoria, porque pressionamos. Isso só para um exemplo, né? A gente teve o caso da coleta de água ilegal do parque para algumas casas também, que a gente fez uma pressão na secretaria porque estavam roubando água, era gato de água, tirando da cachoeira do parque, que é proibido, e levando para algum lugar que a gente não sabe. Mas aí fizemos uma pressão, marcamos Andrezinho, marcamos prefeitura, marcamos secretaria, Rio Mais Saneamento, abriram um processo lá e começaram a investigar quais esses lugares que faltam água para tirar, acabar com esse roubo. Então, se não for isso, cara, não rola, não roda. A galera majoritariamente pensa em lucro, e se tá dando lucro e ninguém tá reclamando, apesar de ter algo errado, mantém assim porque tá dando lucro. Rio Mais Saneamento é uma empresa privada, Light é uma empresa privada, sempre tem uma empresa privada que visa lucro. Mas esses lá estão assim, então acho que não assim. Porque mesmo assim tem gente jogando lixo normal dentro dele. Aí já é um problema da educação. Porque se o poder público oferece, também parte da população contribuir, né? Então, começa a ter... Aí a gente tem um outro problema. É igual no meu bairro. O pessoal do bairro reclama horrores, que é sujo assim na beira do balão, mas não adianta nada. A prefeitura vai lá, limpa, no mesmo dia vão lá, tá tudo de novo. Alguém aqui sabe me dizer o que é reciclável e o que é não reciclável? Fala aí, Matheus. Não reciclável, ele é descartável, ou seja, você não tem mais uso para você. Você pode me dar um exemplo de não reciclável? Algo não reciclável. O quê? Orgânico. Não, não. Isso aí pode virar. Ah, caraca, moleque. Ah, então esse daqui pode, tá? Eu não sei se nós usamos descartável, mas Aham. descartável eu consigo. Fralda, ela falou de descartável. Acaba que eles têm essa Fralda de bebê, que você fala? descartável. É. Acaba que você usa, polui e acaba se tornando. Não dá pra reciclar uma fralda, realmente. É tipo o que acontece com as latinhas de alumínio, que eu descobri esses dias que se você arranca o lacrezinho, a latinha enferruja e você não consegue mais usar. O lacrezinho é justamente para não enferrujar. Eu descobri isso. Ah, é? Não sabia não, vivendo e aprendendo. Então, alguém pode me dar um exemplo? Porque ela falou assim, não adianta botar e as pessoas não saberem. E aí, só o Matheus me respondeu até agora. Embalagem. Essas são recicláveis ou não recicláveis? Oi? Não recicláveis. Porque geralmente embalagem de biscoito tem uma gordura ali, algum óleo, e aí você contamina, não dá pra reciclar. Boa. Caraca. Nossa, tá vendo? Tirou onda. Então, mais o quê? Pedro. Exemplos aí de reciclável e não reciclável. Reciclável teria aquelas, esqueci, latinha, se for latinha de cerveja, dá pra vender. Também. Garrafa. Garrafa de vidro, né? O vidro é 100% reciclável. Você pode derreter ele, formar ele uma outra coisa, quantas vezes for, que ele não muda a composição. E aí? Você vai precisar de alguma coisa não reciclável? Não reciclável. Boa pergunta. Eu ultimamente peguei no lixo assim, Aham. depois a gente descartou de
Ela fez uma boa pergunta, se a caixa de papelão é reciclável ou não reciclável. Ela pode ser duas coisas. Ou ela pode ser o reciclável, porque é celulose, né? Você pode voltar e fazer novo material. Ou você pode botar para o orgânico, porque como é papel, o papel decompõe, então não impacta ali o meio ambiente. A não ser que seja aquelas caixas, tipo, que vem de delivery, e aí sujou de óleo, aí já passa a não ser reciclável, aí é descarte. Então, assim, não dá para eu pensar numa política de resíduos e não dar educação para a gente usar. Por isso que quando a gente fala dos ODS, a gente está falando de saneamento, saúde, bem-estar, educação de qualidade, porque no final das contas tudo interliga. Quando o latão de lixo enche, começa... E aí aquela enchente vira tudo, os lixos tudo boiando, pô, afeta na saúde. E aí se afeta na saúde, você deixa de ir para a escola, aí afeta na educação. Aí se afeta na educação, afeta na sua capacidade de ter renda, então emprego e renda, que é outro ODS que a gente vai ver mais para frente. Tudo está interligado. Então não tem como a gente fazer uma política pública que vise só uma coisa, que vise só outra, ou que vise só um grupo de pessoas, ou que vise só um bairro. Tipo, eu não posso pensar e dar uma prioridade pro bairro do centro ter coleta várias vezes e deixar lá lajes com uma ou às vezes nenhuma por dia. E aí cabe a vocês. Lá em Nova Iguaçu é por dia, né? Então, por exemplo, no bairro que eu moro é todo sábado. Aí eu sei que todo sábado o caminhão passa lá. Eles já deixam a sacola, então, tipo, é uma sacola transparente. Então, toda vez que eles vão recolher, eles já deixam a sacola, eu vou enchendo. E aí, reciclável é seco, né? Papelão, plástico, lata. E aí, eu não tenho um problema em armazenar, porque não trai nada, porque aquilo não está contaminado. E aí, eu sei que sábado eles vão lá, eles recolhem, é a prefeitura que recolhe, e leva para uma cooperativa de mulheres catadoras, que antigamente precisariam andar pelas ruas para coletar esses resíduos. Hoje não, a prefeitura vai lá e fala, tá aqui, o lucro da venda disso, vocês dividem entre vocês, e aí elas tiram o salário delas. Então, é o poder público agindo, né, contando com a educação das pessoas para promover uma renda para esse público que era vulnerável, que precisava ficar caminhando no sol e na chuva ali todo dia para sobreviver. Então... O que a gente estava falando antes sobre a existência aqui. É claro que lá, o Gabriel ainda já está mais desandado, mas é uma forma de... Desandada não, né? A minha caminhada. É uma forma de ajudar, entendeu? O melhor dos mundos. Era pra ser já tá assim, mas o importante é começar. E aí lá você liga, cadastra, e aí você bota seu endereço. Se você tiver dentro dos bairros, ok, vai passar lá. Se não tiver, eles entram para uma lista de demandas e aí conforme chega um certo número de demandas para aquele bairro, eles incluem na rota. Aqui em Paracambi eu não sei como funciona, mas pelo que eu entendi, o caminhão meio que fica rodando aí e tu tem que passar e ele jogar, vai. É um pouco assim, quando esse rapaz que é diretor de resíduos voltar, a gente questiona ele de novo, mas da última vez que ele explicou era um pouco assim. Vamos dar um intervalo? E aí a gente volta cheio de energia. Então, rapidinho, antes da gente entrar no plantão que vai rolar, que eu fiquei sabendo hoje pela manhã, a gente vai falar rapidinho desse ODS 7, porque vai ter um módulo só de energia, né? Então não vou perder muito tempo. Então, basicamente assegurar o acesso universal, ou seja, que todos tenham acesso, independente de onde, seja confiável, ou seja, a luz não caia toda hora, preços acessíveis, né? Porque não adianta ser caríssimo, e aumentar a participação de energia renovável. Não adianta só eu queimar petróleo para produzir energia, porque precisa cuidar do meio ambiente. E aí, quando a gente olha para o uso de energia, e aí não é energia elétrica, tá? Tô falando de energia de maneira geral, para movimentar um carro, para aquecer um forno, para o que quer que seja. Então, o Brasil ele tem muito uso hidráulico aqui, como vocês podem ver. O bagaço de cana. Então, tem uma plantação de cana, removi, coletei, mandei ou para produzir biodiesel ou para produzir açúcar. O que sobrou o bagaço, eu posso abastecer algum forno para quem trabalha com cimento, qualquer outra indústria que use forno. Isso serve como um combustível. Enquanto o mundo usa muito gás natural e petróleo, 50%,
E se tu somar mais 27 do carvão mineral, é quase 80% só de fonte não renovável. Então o Brasil tem aqui um uso do petróleo, mas ainda tem o bagaço de cana, água, outras fontes. Então a gente, num comparativo com o mundo, está bem avançado. Quando a gente olha para a estrutura elétrica, aí sim a energia que chega na tomada da nossa casa, quase 60% dessa energia é de recursos hidrelétricos, até porque o Brasil é rico em água, né? Claro que essa riqueza está muito mais para o norte, para cá a gente dá uma sofrida com falta de água de vez em quando, mas ainda assim tem muita energia e dá para mandar energia de lá para cá. Todo mundo sabe que aqui em Paracambi tem uma central hidrelétrica? Fica lá no 9, no quilômetro 9, perto do batalhão lá. Não? Acho que é Xingu. Então, a Xingu é uma subestação. Ela fica indo pelo Zamboni lá, do Torresmo, mais à frente. Essa da PCH é pela estrada RJ que a gente acessa, do lado de cá do rio, né? A Xingu é do outro lado do rio, pra lá. E a gente vai lá pra ver, pra visitar, ver, entender como é que a energia é feita, quais são os impactos, etc. Então, a pergunta é, já que a gente tem uma hidrelétrica aqui, essa energia, quem acha que ela fica aqui, levanta a mão. E aí? Aqui em Paracambi produz energia elétrica. Essa energia, quem acha que ela fica aqui, ou seja, a energia que produz lá é reaproveitada aqui, ou acha que vai para fora, talvez? Os dois, então. Algo mais? Não? Tá se segurando, né? Pode falar, Pedro. Tu acha que fica aqui ou vai para fora? Escolhe um. É? Então, boa, moleque. Como é que funciona o sistema energético do Brasil? Apesar de ter várias hidrelétricas, vários painéis solares, vários tudo que produz energia, tudo isso abastece um grande sistema e esse sistema distribui para as cidades conforme a necessidade. Então, se em algum momento alguém justificar a existência dessa hidrelétrica aqui e falar, nossa, Paracambi vai melhorar a energia, é mentira, porque essa energia que é gerada aqui, ela cai para esse sistema e pode mandar para Manaus, Nordeste, Centro-Oeste, para onde precisar. Então essa história de que aqui tem uma PCH e aqui vai produzir energia, a gente não vai ficar sem luz, é uma falácia. Mas ainda assim é bom, porque a gente tem uma fonte renovável, né? É muito melhor produzir energia elétrica da água do que queimando carvão, do que usando usina de qualquer que seja, né? Nuclear, por exemplo, que o mundo ainda usa. Como a gente pode ver aqui, ó, mundo 9,2%, Brasil só 2%, que é aquela usina de Angra lá. Mas a gente usa mais bagaço de cana, a energia solar tá bem grande, ó. Solar no Brasil, 7%, no mundo 4%. Então a gente está bem avançado no que diz respeito à matriz energética, à sustentabilidade no meio da energia elétrica. Porém, como tudo eu falo que é uma política pública, isso precisa ter uma manutenção. E aí o Observatório da Mineração, em 2022, fez um estudo e ele apontou que os gases de efeito estufa produzidos pelas usinas de carvão cresceram 57% e apresentam retrocesso. Ou seja, a gente vem tentando ter uma matriz energética mais renovável, que não polua tanto, mas em 2022, não sei porquê, o que tinha em 2022, e que desandou na parte da energia elétrica. E aí o estudo feito lá pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente mostrou que em 2021 as emissões de gases de efeito estufa de usina termoelétrica movida a carvão cresceu 57%. Ou seja, uma política pública voltada para a não transição energética também é um problema. Porque entra um governo, constrói uma política. Se o próximo não der continuidade, isso quebra. E aí a importância da gente sempre ter aquele alinhamento de que, tipo, eu não posso fechar os olhos para a política, porque a política é que define como serão utilizados esses recursos naturais. E se eles usarem muito recurso natural, a gente que sofre com calor, com falta de árvore, com falta de água, com falta de energia, com alagamento, seca, e aí não chove, os produtos lá no campo não produzem tanto, aumenta a comida. E aí, se você come menos, você come mais besteira, a sua saúde piora. E aí, se tá muito calor, você não consegue andar de bicicleta, aí sua saúde piora. Enfim, tudo é um ciclo, é uma cadeia.
Aqui a gente vai ter o exemplo claro dessa matéria de como a política ela influencia na saúde. E aí essa matéria vai explicar para vocês o que o nosso querido governador Cláudio Castro fez na área da energia que não favorece o meio ambiente. Toma ali propaganda. Olá, boa noite. Uma empresa da Turquia quer construir 4 termoelétricas sobre balsas na Baía de Sepetiba. Um projeto inédito no Brasil. E por isso, ambientalistas alertam que ninguém sabe o verdadeiro prejuízo que essas usinas podem causar à natureza. Mesmo assim, o processo está sendo feito às pressas e há o risco de que os estudos de impacto ambiental nem sejam feitos. Esta paisagem deslumbrante da Baía de Sepetiba deverá mudar nas próximas semanas. Este foi o local escolhido para um empreendimento polêmico e bilionário no setor de energia. Ó, dinheiro, bilionário, Um projeto que nunca foi feito antes no Brasil. A tecnologia é da Carpool Airship, empresa da Turquia desconhecida por aqui. A ideia é instalar 4 termoelétricas a gás sobre balsas que flutuariam nas águas da Bahia. Elas seriam abastecidas por uma embarcação igual a essa, de armazenamento e regasificação de gás. Gás não é renovável. Trazido por outras embarcações, seria convertido à forma gasosa antes de ser distribuído. Esse complexo termoelétrico teria capacidade para produzir 560 megawatts de energia. O projeto compreende ainda a instalação de 36 torres de transmissão, 7 delas na própria Bahia, que teriam que ser fincadas no leito marinho. A rede de transmissão teria quase 15 quilômetros de extensão. Parte de toda essa estrutura seria instalada em área de manguezal e mata atlântica, protegidas por lei. Orçado em pouco mais de 3 bilhões de reais, o projeto vem recebendo tratamento especial por parte do governo do estado. 3 bilhões de reais no bolso? Segue a toque de caixa. Terça-feira passada, o INEA autorizou a instalação de todas as torres de transmissão em terra firme ou na Baía de Sepetiba. Outras etapas do licenciamento devem acontecer nos próximos dias. A empresa responsável pelo projeto pediu formalmente às autoridades do estado que o empreendimento fosse dispensado de qualquer estudo de impacto ambiental. O pedido chamou a atenção por se tratar de um projeto impactante numa área ambientalmente sensível. Um processo que não foi transparente, não houve uma discussão pública. A gente tem um impacto apenas de uma área de mangue, né? De própria Mata Atlântica e todos os usos, os benefícios, os serviços que esses ecossistemas nos fornecem, né? No requerimento encaminhado ao INEA, a KPS alega que não existe no Rio ou no Brasil legislação específica ou tradição de licenciamento para esse tipo de empreendimento em caráter temporário e emergencial, pronto para a operação e sem a necessidade de instalações definitivas. A KPS tem até 1º de maio para concluir as instalações do complexo termoelétrico na Baía de Sepetiba. O prazo foi estabelecido pelo governo federal em um leilão de energia no ano passado, no auge da crise hídrica, com os reservatórios baixos e a oferta de energia operando no limite. O governo contratou empresas que pudessem reforçar a geração de eletricidade por tempo determinado. A KPS foi uma das vencedoras do leilão e foi autorizada a oferecer energia por 3 anos e 6 meses. Depois, toda essa estrutura será desmontada. Para tramitar rapidamente, o projeto precisou ser considerado estratégico pelo governo do estado. O decreto estadual de 2019 estabelece que podem ser considerados estratégicos projetos que tenham, entre outros atributos, um impacto ambiental positivo. Mas neste parecer do INEA, o projeto da KPS foi classificado como de impacto significativo, ou seja, com potencial poluidor alto e porte excepcional. Essas termoelétricas a gás, elas recolhem a água e ao jogar a água de volta, essa água é jogada clorada e abaixo da temperatura ambiente. E existem vários micro-organismos que morrem com cloro. O INEA repassou a decisão para o governador Cláudio Castro,
Neste documento, o governador bateu o martelo e chancelou o projeto como estratégico assim mesmo. Não se consulta especialistas, que não se consultam os órgãos de responsabilidade ambiental, como simplesmente a coisa fosse uma simples canetada, tipo juntou um monte de amigos de alçadas diferentes e resolveram que iriam autorizar o empreendimento sem misturar os riscos. A gente precisa primeiro saber como que as pessoas que moram no local vão receber esse empreendimento, porque a gente já sabe que os impactos vão ser muitos. Essa para mim, a grande problemática da questão do momento. O INEA disse que o licenciamento está observando todas as normas ambientais aplicáveis ao caso e que exigiu os estudos que avaliam os impactos do empreendimento. Nós pedimos um posicionamento ao governo do estado e à Carpo Oeste, mas não tivemos resposta. Quem poderia imaginar, né? Que não teria resposta. Então, assim, a gente acabou de ver que a maior matriz energética que a gente tem, elétrica, é dos recursos hídricos. Mas quando falta água, então quer dizer que não tem energia. Claro que a gente consegue ter forma de suprir essa energia que falta, porque as pessoas continuam comprando ar-condicionado, as pessoas continuam comprando mais produtos elétricos, então a demanda de energia tende a sempre aumentar. Então, você precisa produzir mais. Só que produzir mais não quer dizer aloprar na produção. Você pode utilizar uma maneira melhor, pode investir em outras formas de energia que sejam verde, só que a gente está falando de um projeto de 2 bilhões de reais, a gente está falando de uma empresa da Turquia que ganhou iPad para o governador para tramitar sem o impacto ambiental. Pô, se eu olhar, aí para eu fazer isso, eu tenho que transformar aquele projeto em projeto estratégico. Aí lá fala que para ser estratégico tem que ter impacto positivo, mas aí o governador decreta que é estratégico ainda que tenha esses problemas. Então, olha só, será que essas pessoas que elas estão morando lá, onde vai entrar esse empreendimento, elas têm algum direito de definir se aquilo vai mudar a vida delas ou não? Então, a importância de você colocar uma pessoa para decidir sobre você é muito grande. Imagina se eu vou colocar a decisão da minha qualidade de vida na mão de alguém que eu não conheço, que eu não li qual era a proposta, que eu não sei, que eu ouço dizer que está associada a tal coisa, que está associada àquilo, eu vou pagar para ver? Esse é um exemplo claro de como a política, nesse caso, interferiu no meio ambiente. E aí, alguém aqui já foi naquela praia do Laboratório, em Angra, que a água é quente? Já foi? É exatamente isso. Tem uma produção de energia e aí usa a água para resfriar ali o sistema, e essa água volta para o mar muito mais quente, tal qual Angra. E aí qual é o grande problema? Hoje a gente está habituado a viver aqui na temperatura que a gente vive. Os cientistas falam que se aumentar 1,5 graus, está todo mundo ferrado. Aí a gente vai lá no oceano e aumenta a temperatura da água em 20 graus. Se pra gente 1,5 é muita coisa, imagina tudo isso para um peixe. Só que nós somos os humanos muito acima dos outros tipos de animais, né? Então, perceber o meio ambiente como algo tudo interrelacionado, até porque a gente viu lá que tem pescador. Se os peixes fogem dali, aquelas pessoas perdem emprego. Ou muitas das vezes podem até passar fome. Então, assim, é olhar para a sociedade não pensando, tipo, para mim. Claro que o governador tem os interesses dele, né? A gente está falando de bilhões de reais. Então, para ele, problema. Mas imagina se não tivesse aquela galera toda fazendo movimento, fazendo pesquisa, indo contra. Imagina se fosse Paracambi. Pô, tava todo mundo quebrado. Porque aqui não tem essa movimentação social. As pessoas aqui, elas não conseguem agir de maneira a se proteger. Aqui é só aceitar e tá tudo bem. Vide o último governo que teve não lembro o nome da pessoa, mas que foi assim, o meio ambiente foi completamente largado, o parque ficou abandonado, com um monte de furto de água, a coleta também não foi implementada, o bosque, coitado, sofrido. Então, é conseguir enxergar na nossa decisão como aquilo vai voltar pra gente. Aí vale a pena eu viver num ambiente muito poluído, muito ruim, porque na época da eleição eu ganhei R$50? Ao meu ver, não. E aí não é sobre ter lado político, porque você tem que ver o que é melhor para você, e nem sempre o seu lado político mais favorável vai ser o melhor para você. Quando você não se posiciona, as pessoas vão tomar decisão por você,
Então é importante que você se posicione para você saber o que é melhor para si. Em Nova Iguaçu, quando teve as eleições para prefeito, eu votei no prefeito que fazia parte de um partido que eu não gosto. Mas quando eu estava olhando as propostas que ele tinha para o município, era muito mais identificado com os meus valores do que quando eu estava olhando a proposta do concorrente dele, que é do partido que eu me identifico. E aí, independente de qualquer coisa, eu vou votar naquilo que eu acho que é melhor para mim. Então eu sou muito orgulhoso das coisas, das obras que tiveram, que resolveram questões de enchente, da coleta seletiva que é muito bem implementada. Nova Iguaçu tem uma brigada voluntária de incêndio, então a prefeitura dá uma capacitação para quem quiser, tiver disponibilidade, aprender a combater, ela te dá os equipamentos, então as pessoas podem contribuir com o combate a incêndio, não só depender de bombeiro, que a gente sabe que não vai. Então, são políticas que fazem melhorar muitas coisas, mas que muitas das vezes, pela nossa inércia, e aí vai dos contextos sociais, né, locais, acaba não acontecendo. Quando a gente olha para geralmente uma periferia, assim, uma favela, tem muito movimento social. Claro que tem, porque as pessoas passam tanta necessidade que se elas não se unirem, não melhora. E olha só o quanto eles sofrem. Imagina quem não batalha, que é pior, porque quando você está se movimentando, tu tá batendo de frente, tá lutando. Agora, quando tu só aceita, vem qualquer coisa. Então, essa é a importância de vocês estarem alinhados. Aí, tem outro vídeo aqui que mostra como funciona uma termoelétrica. Detalhe. Aparece aqui, ó. Cadê? Ah, não apareceu. Enfim, esse vídeo é patrocinado pela própria usina, então claro que ele vai falar muito bem, mas a gente consegue entender o tamanho e como funciona. Hoje a gente está aqui no Maranhão para mostrar para vocês como funciona uma usina a gás natural. Bora ver? A gente veio até Santo Antônio dos Lopes, no centro do Maranhão, conhecer o Complexo Parnaíba, da Eneva. Aqui é usado um modelo que é pioneiro no Brasil, conhecido como Reservoir to Wire, ou seja, um sistema de produção que vai desde a reserva de gás natural até o fio de energia elétrica. Essa é uma forma inteligente de levar para todo o país uma fonte importante de energia, mas que está longe. A primeira pergunta que você pode fazer é, mas gás não é um combustível fóssil? Por que ainda se constrói usinas desse tipo, sendo que a gente está numa fase de transição energética, buscando fontes mais limpas, renováveis, como solar e eólica, por exemplo? É verdade, a gente não tem dúvida que essas são as usinas do futuro. Inclusive, a gente já visitou uma usina solar da Eneva. Depois dá uma passada lá, assistir o vídeo, ficou muito legal. Só que esse tipo de usina tem um problema. Elas dependem do sol, se for solar, do vento, se for eólica, da água dos rios, se for hidrelétrica. Por isso as usinas termoelétricas, como essa aqui, ainda são muito importantes. São elas que seguram as pontas quando as usinas de energias mais limpas não são suficientes. E aqui, no Complexo Parnaíba, eles usam o gás natural, que é menos poluente que o diesel, de um jeito muito eficiente e inovador. Tudo começa aqui nos poços. São mais de 140 iguais a esses aqui, espalhados por toda a região. Esse tipo de reserva que fica na terra é chamada de onshore. É muito mais fácil, mais barato tirar o gás daqui do que as reservas que ficam em alto mar, que são as chamadas offshore. Em cima de cada poço tem esse equipamento vermelho estranho aqui, que serve para controlar a saída do gás e também como dispositivo de segurança. O nome dele é árvore de Natal. Eu não preciso explicar porquê, né? O gás está lá embaixo a mais de 1000 metros de profundidade. E como tem muita pressão, ele sobe sozinho aqui para cima e é mandado por gasodutos até uma unidade de tratamento. Parou. A gente tá falando de gás natural aqui, mas o que é exatamente isso? Será que é algum bicho? A gente fala gás natural como se fosse uma coisa só, mas na verdade isso é uma mistura de substâncias. Igual o petróleo, que é uma mistura de várias substâncias formada por carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos. O gás natural também é isso, mas são hidrocarbonetos leves. É como se fosse um petróleo gasoso.
ele é formado junto com o petróleo a quilômetros de profundidade. Inclusive, uma parte desse gás fica dissolvido no petróleo como se fossem bolhas no refrigerante. O principal componente dessa mistura é o metano, que representa mais de 70% do gás natural. Mas essa mistura também tem etano, propano, nitrogênio, gás carbônico e água. E essa parte que a gente vai ver agora é muito importante justamente para tirar essa água que pode atrapalhar na queima. A separação é feita aqui atrás de mim, onde o gás fica descansando e saem dois outros produtos. O primeiro é a própria água, que vai ser devolvida para o ambiente, vai ser reinjetada em outro poço. E o segundo são os condensados, que são hidrocarbonetos, moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Eles são usados para várias coisas, até para fazer plástico. O condensado que sai daqui é vendido para a indústria. Nesse ponto, o gás já estaria pronto para ser usado. E um dos jeitos de fazer isso seria construir gasodutos, tubos de gás, até grandes centros industriais, ou colocar em caminhões e transportar por estradas. Mas construir gasodutos só compensa se tiver um consumo muito grande, o que não tem ainda aqui na região. E transporte por caminhão funciona para distâncias mais curtas, sem contar que o volume que ele transporta é bem menor. E é aqui que está a grande sacada dessa planta. Por que não transformar aqui mesmo esse gás em energia elétrica, que é muito mais barata e rápida de transportar? E finalmente a gente chegou na usina, onde vai acontecer a transformação de energia. Isso que você está vendo gigante aqui atrás de mim é onde entra o ar. Ele vai ser comprimido, vai se juntar ao gás natural e os dois entram na turbina, que está bem em cima de mim. Infelizmente eu não vou poder entrar aqui porque é muito perigoso, mas o que tem lá dentro é muito parecido com uma turbina de avião. O gás natural vai ser queimado junto com o ar. Esse fogo faz com que os gases aumentem muito de volume e ganhem pressão. E é isso que vai fazer a turbina girar. E ela está conectada a um gerador elétrico comum. Quer dizer, comum mais ou menos. Ele é gigante e gira a 3.600 rotações por minuto. A queima do gás natural gera carbono e vapor de água, que saem da turbina numa temperatura absurdamente quente. Só que esse calor não é desperdiçado não. Os gases quentes vêm para esse prédio imenso, que é um trocador de calor. A gente não pode entrar, mas lá dentro existem caninhos bem fininhos, onde a água vai passar e começar a esquentar muito. Vai evaporar e passar dos 500 graus Celsius. O vapor vem para este prédio e vai fazer movimentar uma outra turbina que está ligada a um segundo gerador. Ou seja, a gente tem aqui um gerador que é tocado pela queima do gás natural e um segundo que é tocado pelo vapor que aproveitou a energia dessa queima. O nome disso é ciclo combinado e gera até 50% mais energia do que se a gente não tivesse essa segunda parte. Aqui no Complexo Parnaíba são 4 usinas, sendo que 3 delas trabalham no ciclo combinado. Esse guindaste aqui era o ideal para erguer aquela nossa torre de palitos, hein? O vapor que saiu da turbina precisa virar líquido de novo. Para isso, ele vai passar por esse equipamento que se chama condensador. O próprio nome já diz o que ele faz, né? Condensa o vapor, faz transformar em água líquida. Para isso, esse vapor precisa entrar em contato com alguma coisa mais fria. Então a gente tem aqui dentro um segundo circuito de água, que entra mais geladinha e sai quente. Por isso, ela precisa ser resfriada lá fora em uns ventiladores gigantes. Como a gente falou no começo, o mais legal dessas usinas é que elas podem ser ligadas só quando for necessário. E é nessa sala de controle que isso acontece. Quase toda a rede elétrica do Brasil faz parte do Sistema Interligado Nacional. É ele quem faz a ligação entre as usinas e as nossas casas. E aí é só dar o comando de partida que ela começa a funcionar e gerar energia. A saída dos geradores é de 18.000 volts, mas a energia passa por esse transformador que eleva para 500.000 volts, que é a tensão que a energia precisa para ser distribuída Brasil afora. A capacidade total desse complexo é de 1,9 gigawatts, o que dá para abastecer 8 milhões de casas. É muita coisa. Essa ideia de concentrar todo o processo num lugar só, desde a extração do gás até a geração da energia elétrica, é o que faz esse complexo ser tão legal. E também a grande vantagem dele, porque só tira gás do poço quando precisa, só liga a termoelétrica quando precisa, mas injeta eletricidade no sistema quase que imediatamente quando for necessário, fazendo a energia chegar até nossas casas. E aí as fontes renováveis podem trabalhar sossegadas e, se precisar, essa usina aqui vai ajudar a não deixar sua casa sem luz em nenhum momento. Faz mais ou menos um ano que a gente visitou. Então a gente viu que até para gerar energia quando não é hidrelétrica precisa de água, porque a água está presente em vários processos lá.
E também não dá para desprezar que a energia não renovável tem sua importância também, né? Afinal de contas, ela que tapa os buracos ali quando tá faltando água, quando tem nuvem e não tá gerando energia pelo sol, não tem vento e etc, como ele disse. Só que a gente tem que ter maneirar um pouco a mão, né? Para não pesar. Devido ao horário, nós vamos... Ah, tem uma última coisa. Aqui tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, organizar uma visita, a gente vai visitar a central hidrelétrica aqui, que tem em Paracambi, vai entender os impactos que ela tem, como ela gera, a área dela. Apague as luzes quando o sol estiver forte o suficiente para iluminar a sala de aula. Não é o nosso caso, mas serve para casa, né? Usar luz natural, trocar as lâmpadas incandescentes por LED, tudo isso economiza energeticamente. Então, agora a gente vai passar para o momento... Então, na quinta-feira eu fiz o plantão do Momento Pop. Relatei pra vocês tudo o que aconteceu no terceiro dia e a gente combinou que hoje os nossos colegas que se voluntariaram, por pura e espontânea pressão, iriam apresentar cada um dos dias, né? Vamos começar a semana da cobertura aqui a partir de quinta-feira com a Maria. Palmas para a Maria. Então, eu vou apresentar o quinto dia, que no caso é o dia 13, semana passada. O meu primeiro slide que eu fiz foi sobre o Brasil, que recebeu uma doação de 300 milhões de dólares para o Plano de Saúde Climática, que foi dos países parceiros internacionais para investir na resiliência do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e implementar o Plano de Ação de Belém, visando adaptar a saúde pública aos desafios das mudanças climáticas. Foi os países parceiros internacionais que deram essa doação, mas não é para o plano de saúde, no caso geral, é para o plano de saúde de Belém. Também trouxe sobre a Cúpula das Infâncias, que elas participaram de atividades culturais durante todo o dia e redigiram uma carta para ser entregue ao embaixador do presidente da COP30, André Correia do Lago, e foram cerca de 400 crianças. Imagina 400 crianças numa atividade. Sim. Pode. E também, por último, eu trouxe sobre o Tribunal dos Povos, que iniciou no dia 13, mas também se estendeu até o dia 14. Ele fez parte dos eventos paralelos e autônomos à COP30. Ocorreu o Tribunal dos Povos contra o ecogenocídio. Este evento, sediado no Ministério Público Federal do Pará, reuniu lideranças populares, movimentos sociais e defensores ambientais para denunciar publicamente violações socioambientais e crimes contra a vida e a natureza na Amazônia e em outros territórios. E aqui eu trouxe uma fotinha. Eu ia trazer também... Deixa a galera aqui desse lado ver também. Eu ia trazer sobre a aula de balé que a ex-BBB Alane, ela deu uma aula... Na COP? Não foi na COP, mas foi num teatro, mas foi para as crianças que estavam lá. Foi um acontecimento paralelo, né? Sim, não foi no dia, eu ia botar, mas acabou que eu vi que não era no meu dia, acho que era no dia 14. Mas é isso. Legal. Interessante, ela tá trazendo a questão da cultura. E as crianças que participaram da Cúpula das Infâncias não foram só as crianças daqui do Brasil. Foram crianças, filhos dos políticos que vieram de outros países também, que participaram.
Eles também fizeram desenhos e enviaram para algum dos governadores lá, governantes. Um monte de desenho. E será que esses governantes fizeram com esses desenhos aí? É. E aí tem a pauta principal dessa carta das crianças? Eu não me aprofundei, mas... Fica aí. É, Quem quiser. fica aí no clima. Fica aí o link lá pra você ver. Boa, deixa eu A primeira notícia que eu achei foi essa, que os povos indígenas, sobretudo... Gente, eu não sei pronunciar. Eu vou... Munduruku. Bloquearam a entrada da COP30, cobrando diálogos e denunciando exploração na Amazônia. Aí, a notícia, eu tinha botado no texto maior, mas não coube, aí eu tive que tirar. Aí, o outro é a transição energética. 23 países lançaram um pacto para quadriplicar os combustíveis sustentáveis até 2035, focando em setores difíceis. Ai, gente, eu esqueci. Como que é? Ai, gente, eu esqueci. Se não lembrar, pode passar, não tem problema. E essa aqui, que foi Declaração Final de Participação Social da Agenda de Ações da COP30, que foi um movimento que eles entregaram um documento pedindo mais participação de comunidades e sociedade civil nas decisões climáticas. Ah, legal. Eu deixei um link, mas eu não consegui entrar, que é desse documento. Mas eu, pelo meu celular, não estava conseguindo entrar. Mas eu não sei se... Só. Escolhe aí pra mim fazer uma mídia. Ai, pode tirar em qualquer lugar. Acabou? Quero falar um negócio então. Volta, Mayra, naquele primeiro slide que fala de bloquear lá. Lá em Tinguá, Nova Iguaçu, teve um caso muito engraçado, que a SEDAI fechou... A SEDAI não, né? Foi Águas do Rio, não sei se foi SEDAI, Águas do Rio. Alguma empresa fechou o abastecimento de água e aí a população simplesmente falou que não, que era um absurdo e fecharam a via, sabe a RJ, que é uma via principal que faz o município ter fluxo? Fecharam, falaram, ó, só vamos abrir quando a água voltar. Rapidinho a água voltou misteriosamente. Olha só, quem poderia imaginar, tá vendo? Então, isso sempre vai funcionar. Sempre vai. Porque o pessoal quer o quê? Quer fazer acontecer. E aí, para acontecer, como é que tu vai ter uma COP se está bloqueado o acesso à COP porque tu está manifestando? Então, vamos negociar. E aí você traz o poder, lembra aquela história da Revolução Francesa que o poder emana do povo? Se o povo chegar lá e fechar, irmão, vai ter que fazer para abrir. E aí, se o povo questionar e cobrar para abrir uma melhoria, vão fazer para poder ter. É esse caso exatamente aí, que aconteceu em Tinguá, no Rio Sul, que acontece na Amazônia e acontece em vários outros lugares do nosso Brasil, quando as pessoas se movimentam em si. Beleza? Oi? Usou outra fotinha? Prazer, Matheus, mais uma vez. Eu trouxe notícias muito legais. As duas primeiras notícias são muito positivas, que foi até a Karen que compartilhou, que o cenário do COP serviu de inspiração para foto de casamento. Um casal feliz, né? Bom para eles. Mas, enfim. O prefeito também afirmou que serviu bastante para movimentar o turismo no lugar. Então, o comércio, tudo foi valorizado. E é mais uma das coisas paralelas à COP que foram legais. Passa, por favor. Mais uma notícia muito legal. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está trazendo uma oferta que eles esperam até 73,7 bilhões de reais, que o banco vai trazer um começo e eles esperam que outros lucros de propriedades privadas ajudem. E esse dinheiro está indo para a transição energética, o que é algo muito legal. E, mais uma vez, uma manifestação indígena, que eles vêm trazendo um diálogo que esse cara, Cacique Raoni, que no 1º de janeiro, vocês se lembram que teve um indígena que subiu junto ao Lula na marcha para conseguir a faixa? Então, ele estava junto e ele está vindo cobrando o Lula as coisas que ele prometeu, que foi a limitação das terras indígenas, que é uma coisa muito importante para os povos, de forma geral.
Eles também vêm protestando contra o Ferrogrão, que é uma ferrovia de Mato Grosso até o Pará, que eles veem como muito prejudicial, óbvio, e claramente é. Eu acabei não colocando imagens, mas nos cartazes eles diziam grãos para quem? Porque é grão para europeu também. Porque o próprio povo indígena vai ser afetado negativamente, não vai ver benefício nenhum e vai prejudicar eles. E também a participação na COP30, trazendo mais uma vez a importância que eles têm na visibilidade, eles afirmam, inclusive, que são o futuro, que são a solução para os problemas. E, mais uma vez, e que aconteçam mais revoluções indígenas, protestos, que mostrando mais uma vez que o povo tem o poder. Uma observação, bota no ferrogrão lá. Então, qual é o grande problema? Esse agro que produz esse grão, geralmente milho e soja, ele é responsável por mais ou menos 20% do PIB de tudo que é produzido no Brasil. Só que essa concentração de renda fica na mão de pouquíssimas famílias que são donas de fazendas enormes. E quando você constrói uma ferrovia que vai ligar o centro de produção até a zona de escoamento, desmatando toda essa região onde vai passar e favorecendo a produção do agro de grão, e não o agro que bota comida na nossa mesa, você está fazendo o seguinte: vou facilitar a vida de quem já é muito bilionário, vou incentivar essas pessoas a cultivarem essa monocultura que vai para fora para alimentar outros bichos, etc. Mas tipo, ninguém se alimenta no prato de soja, por exemplo, e o milho que é produzido é majoritariamente para outros usos, porque quem bota a comida na mesa da gente é o pequeno agricultor que está aqui na região serrana do Rio, das verduras, ou que está produzindo aqui Paracambi banana, ou que está produzindo aipim em Tinguá. Então é esse o tipo de problema que esses povos reclamam. Então a demarcação das terras indígenas é importante porque as áreas no Brasil que menos têm impacto de desmatamento são as terras indígenas, porque os povos indígenas eles são ativos e devem ser mesmo, porque se não fossem a história deles já teriam sido apagada pela colonização e pela conversão religiosa que acontece. Então, se esse povo que sofre tanto não for ativo, e principalmente no momento desse onde o Brasil está com todos os holofotes, eles jamais vão ter os benefícios que eles têm, que são poucos, olha só. Aí eu ouço muita gente falar ainda que, como assim indígena utilizando iPhone? Como se o fato da cultura dele não pudesse ter direito a qualquer coisa que um ser humano tem. Então, não é porque ele tem uma cultura indígena que ele precisa andar pelado, precisa não ter telefone, precisa fazer barulhinho. Então, assim, é entender que é uma cultura. Cultura é o quê? Conjunto de hábitos. Eles têm um conjunto de hábitos alimentares, de caça, de hobby, mas eles também são seres humanos como a gente. Então, não enxergar o indígena como aquele indígena estereotipado, entendeu? E, claro, quem sofre muito está sempre manifestando muito porque precisa melhorar. Então, por isso que a gente está sempre vendo os indígenas manifestando, os indígenas sendo representados. E, assim, a gente tem no Brasil mais de 300 etnias, mais de 300 línguas faladas. E quando a gente fala que a segunda língua brasileira é Libra e a primeira é português, tipo, ok, a colonização chegou, a gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500, porque um branco chegou aqui e descobriu, a gente aceitou ser explorado por muitos anos e a gente ainda quer que ele fique quietinho lá ou então nem tenha, porque como assim, né? Nos dias de hoje ainda tem indígena. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção, porque vai aparecer muita manifestação indígena na COP. E é sempre assim, quando chegar em outro país, vai ter lá naquele país a mesma manifestação dos povos de lá, dos problemas de lá. Mas isso é bom que pressiona a galera daqui, foi importante ter. Gente, eu trouxe aqui 3 acontecimentos do 7º dia lá na COP30. Esse é um assunto paralelo, que foi que aconteceu uma marcha lá em Belém somente de mulheres, né, por justiça climática e para conectar, né, a Eco 92 e a COP30. Para quem não sabe, a Eco 92 foi uma conferência das Nações Unidas que aconteceu aqui no Rio em 1992, que teve praticamente os mesmos objetivos que a COP30 está tendo, que é sobre meio ambiente, mudanças climáticas e essas coisas.
foi isso. Pode De passar. 92 pra cá, a gente discute as mesmas coisas. Aquela coisa da agenda do milênio, agora. É... 2040, 2050. Tem aqui esse navio, né, que ele é considerado o maior navio de guerra da América Latina. Ele tá lá em Belém desde setembro e ele tá lá ajudando em questões de segurança, segurança, logística, mapeamento da área lá e também com ajuda humanitária, o povo lá de Belém. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Ele é considerado o maior navio de guerra da América Latina. Foi isso, pode passar. E teve também o encerramento da Cúpula dos Povos, que teve uma barqueata com mais de 300 embarcações. Foram 5 dias de cúpula, cerca de 25 mil pessoas transitaram diariamente no campus da Universidade Federal do Pará. E contou com a participação de mais de 60 países também. Foi isso. Vou tirar foto. Lembrando que, se esses países estão se reunindo para definir metas, se a gente não pressionar para colocar metas maiores, metas mais pesadas, aí não rola. Então, assim, é um momento, sim, de se manifestar. É isso aí. Chega na meta e a gente dobra a meta. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sofia, né? Como ela disse, eu vou falar sobre o primeiro dia da segunda semana, né? Que foi ontem, no caso, da COP30. E ontem eles falaram sobre a fase decisiva, o ultimato da COP30. Ai, cadê? Eu queria falar um negócio, tinha botado aqui. O que mais me chamou a atenção foi que o vice-presidente Geraldo Alckmin lançou a frase que virou o símbolo do dia. O tempo das promessas já passou. Porque, tipo assim, como você tinha dito, eles estavam prometendo essas coisas desde 1992. Então, entendeu? Chega uma hora que tem que ir. Pode passar. Isso aqui me deu uma dúvida, porque a Fernanda falou sobre isso também. Eu não sei se foi uma pauta que teve ontem de novo. Então, a COP inteira nós estamos discutindo às vezes os mesmos assuntos. Então pode ser que repita nos dias, mas que acrescente mais alguma coisa. Eles estão conversando lá. Que foi o plano de energia limpa, o compromisso Belém 4X. O 4X é só para ficar mais impactante. E o foco é abandonar o petróleo e o carvão, investindo maciçamente em fontes que não geram gases de efeito estufa. O acordo prevê quadruplicar 4 vezes o uso global de combustíveis sustentáveis até 2035. Pode passar. E por último, o Brasil e o plano de transformação ecológica. Aí eu repeti a mensagem que o Geraldo, né, tinha falado, que, enfim. E o país anfitrião está tentando mostrar que é possível ter crescimento econômico atrelado à sustentabilidade, focando em investimentos como fundo de florestas tropicais para sempre e proteção de biomas. É isso. Acabou.